Hello, everyone. Welcome to the ASEAN, the Rising Block from Olá a Recovery to todos, Strength bem-vindos session. We ao are very ASEAN glad to have Bloco you all here Emergente here today. da Recuperação para a We would Força. like to Estamos start by realmente muito thanking our contentes de ter sponsors, todos JP conosco aqui Morgan, hoje. Credit Gostaríamos de Suisse, começar Xing N, agradecendo Moody's nossos ESG Solutions, patrocinadores, JP Luxembourg Morgan, Green Credit Suisse, Exchange, Moody's Citi, Legacy Systematics, Solutions, Luxembourg City, BNP Affinity, Paribas, IHS Markit, BNP Alliance Paribas, Bernstein, IHS S&P Market, Equities, Alliance, International Bernstein, Finance FDS Services, Arab, o ICMA, Banco de Mizuho, Desenvolvimento IFC, and Ashurst. Interamericano, ICMA, o This would not be IFC possible without e your support. Ashurst. Não seria possível ter essa conferência Before sem o we apoio start, de we would vocês. just like to Antes give you de a quick reminder iniciarmos, that eu online, gostaria de please use passar the para Q&A vocês. box to ask your questions. Por Thoughts, favor, comments, and any other utilizem a queries about the caixinha do conference can be Q&A, addressed tá? Para via the fazer suas chat box, perguntas, where we have tá? our Os team comentários ready to também assist you. podem ser Language colocados ali participation is naquela available caixinha in do chat, onde Portuguese, podemos te Spanish, dar Mandarin, and French. If you auxílios. have some Temos icons on interpretação your ao vivo screen, we'll disponível em lead you português, to the espanhol, mandarim e questions. All francês, tá? sessions are E being aí você tem um recorded and ícone will de be um available fone to you on na our sua tela para platform você website. ver as Make use opções. of our Todas as very sessões serão exciting gravadas e estarão DevSwap Card disponíveis no offer aplicativo até that works with novembro. E, thousands of por favor, activities and visit our é, virtual booth vejam where you'll find essas information ferramentas about que our estamos latest utilizando research com and a more Swap about our Card. ebook Então, courses. visitem todos os Members of nossos the media, estandes for any e, interview bom, requests, membros please da visit the mídia para Card Box qualquer virtual booth. Our solicitação de Climate Booth entrevista, por is ready favor, to assist you. visitem, né, a nossa cabine virtual da Climate Bond, pois a nossa equipe de comunicação está And lá now, à sua Eugene inteira Wong will disposição. present E our agora, amazing o speakers. Over to you, Eugene Eugene. Wong vai introduzir os Thank you very nossos much, Lisa. palestrantes I'd like to maravilhosos. welcome everyone to this Muito session. obrigado, Luísa. I'm Eu Eugene Wong, gostaria the de CEO dar as of Sustainable boas-vindas a Finance todos Institute. nessa sessão. Now, Eu I have sou the Eugene pleasure of Wong, moderating this que session sou o today, which is CEO da focused on the Sustainable ASEAN Finance region. Institute Asia ASEAN has Limited. E vamos 650 million people and a falar um GDP of pouquinho 9.5 da ASEAN. trillion. A ASEAN It's the fifth tem largest economic hoje bloc now, and it's set to become the fourth vários largest in the trilhões de next PIB 2050. ASEAN has e always been working deve at ser creating a o better quarto future maior for itself bloco and to econômico até intensify its global 2050. E sustainability a efforts. ideia da ASEAN With the é pandemic, trabalhar em cima this dessa objective agenda de has become even sustentabilidade. more Agora, com a critical. pandemia, Being é mais sustainability crítico aligned ainda is ser also important in sustentável staying e relevant to the global alinhado economy com and essa also surviving. sustentabilidade cada vez mais Future importante proofing dentro da requires economia structural global, changes como and também investments, and this is da where cadeia de finance becomes important. suprimento, né, e garantir o futuro também ASEAN green, é social, and importantíssimo. sustainability issuances reach a record high of As 6.1 trillion in emissões verdes 2020, sustentáveis leading da to a cumulative ASEAN ESS issuance in chegou ASEAN of a $39 billion vários bilhões de in dólares 2022. e The capital chegamos a market um regulators and central GSS bankers have emitido em made their stance and 29,1 bilhões de responsiveness dólares to e tudo sustainability isso foi very feito clear to the com a public. resposta ASEAN is working da towards a regional sustentabilidade que ficou taxonomy, muito and clara the para o capital market público. A regulators ASEAN and está trabalhando policymakers com have developed a an taxonomia implementation roadmap, regional ASEAN Sustainable e Settlement, um as well as a roteiro report promoting está sustainable sendo investment in implementado, ASEAN. como também um The central relatório para banks and promover o regulatory authorities have investimento also developed sustentável na área. gender and Os sustainable bancos banking. centrais também Indeed, the desenvolveram momentum has been a building for agenda e, sustainable claro, finance at né, both temos national um and ritmo regional cada vez levels, and we maior see para o sustainable desenvolvimento de finance being used to finanças address the sustentável fallout no from the nível pandemic as well. nacional e ASEAN member states are internacional, e a diverse gente in tem both visto esse economic and crescimento até social antes da structures. pandemia. E aí, And in this session, we'd a like to ASEAN explore how the está region is trabalhando com translating as financial estruturas goals into economias e development and gostaríamos, syncing então, up, de abordar as well as o the impact in desenvolvimento real dessas economy agendas and de how finanças ASEAN accessories sustentável, sit in né, this nessa agenda. nossa sessão aqui, Along the way, e as we also want dificuldades to em lidar com explore essa agenda. Nós ideas of how gostaríamos também de sustainability ter can be alguma driven liderança through de the financial pensamentos de como markets in this essa important region. sustentabilidade podem ser I'm honored to impulsionadas introduce no our esteemed mercado de panelists for today. financeiro. Eu We have fico Khun Ming honrado Wan, de Joint apresentar a Banker, vocês os nossos Secretary General of panelistas aqui. the Nós SCCI, temos o Mr. Sun Zung Wan Vuchi, Din, Director General of nós temos International o senhor Cooperation, Uchi, que é o and Khun diretor-geral Wan da from Cooperação Vietnam, and Internacional Virtual Managing Director of da Sustainability CVM do Services Solutions Vietnã, Sustainable Finance from e temos VSTF. também o chefe da So, sustentabilidade welcome, finanças and we're sustentáveis, very tá? glad you're with Do us today. SEL, Without further que ado, é I'd a like to CVM de pose the Singapura. first Agora, question to Khun gostaria então Renwani. de começar Khun e Renwani, ter a China nossa has seen primeira some pergunta very para a encouraging Comedy. developments in Bom, sustainable a finance, China and it tem also gives visto you a vários key takeaway desenvolvimentos em message to finanças take this agenda sustentáveis forward. e acaba de Could you please share with lançar us a a bit on agenda de what's happened in estratégia Thailand dentro and dessa how área? this Você fits with the poderia ASEAN agenda? compartilhar um pouco como que a Tailândia tem lidado com isso e como que tudo isso se encaixa dentro dessa agenda que foi
lançada recentemente,
Raidi, eu acredito que você esteja mutada. Perdão. Obrigada, Eugene. Bom dia, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer à CBI pelo convite de participar dessa sessão na conferência, né, da CBI. Como o próprio Eugene perguntou aqui sobre o desenvolvimento da Tailândia, né, nessas finanças sustentáveis. Antes de entrar em detalhes, preciso dizer que a Tailândia, especialmente a SEC, tem trabalhado dentro do nosso plano para que nós possamos atingir as metas de desenvolver o mercado capital, tornando ele acessível, como também poder atingir as metas de ASG dos nossos países. E o Eugene falou sobre a iniciativa da estratégia e, como todos estão cientes, o setor financeiro, incluindo o mercado de capital, tem desempenhado um papel crucial para mobilizar fundos para promover práticas sustentáveis no país, e o setor financeiro, especialmente a SEC, tem começado a incorporar a parte ambiental, social e de governança dentro do processo de negócio, e desde agosto desse ano temos um grupo de trabalho, sobre finanças sustentáveis, e eles têm trabalhado com iniciativas de finança sustentável para a Tailândia, e esse grupo de trabalho é composto pelo setor financeiro na Tailândia. Temos o Banco da Tailândia, a CVM da Tailândia, que é a SEC, e também vários outros atores do setor, e emitimos 5 iniciativas para estabelecer marcos, direcionamentos para impulsionar, promover finança sustentável no setor financeiro. Eu diria que essas 5 recomendações, estratégias-chave que publicamos, primeiramente, desenvolvemos uma taxonomia prática. O segundo é melhorar o ambiente de dados para falar do assunto. E, em terceiro lugar, temos a implementação do incentivo efetivo para criar a demanda pelos produtos e pelos serviços. E, por final, e não pode ser esquecido, é a capacitação do capital humano. E essas são as iniciativas que estamos promovendo para construir a finança sustentável na Tailândia, e que assim se torne algo muito abrangente. E, bom, voltamos aqui às partes fundamentais dentro da SEC. Construímos os ecossistemas, mas não podemos trabalhar sozinhos, temos que trabalhar com stakeholders no lado da demanda, da oferta, e nós temos, então, ecossistemas compostos de áreas fundamentais. Primeiramente, temos a área de divulgação de relatório, depois temos a área de investimento, e depois falamos sobre produtos e também a revisão externa. E, em quinto lugar, nós temos a plataforma de informações, e, por final, temos a cooperação doméstica como também internacional. E eu gostaria, então, de falar um pouco sobre o que conseguimos desenvolver, dentro desses 6 pontos que eu acabo de elencar, antes de falar da ASEAN. Esse projeto para nós é muito importante para nós, e no início, até o próximo ano, vamos exigir que empresas grandes e médias e, enfim, várias outras empresas dentro da Tailândia terão que divulgar informações de sustentabilidade no relatório apresentados por eles, e isso vai incluir emissões de carbono, como também questões de direitos humanos. E eu acho que vai ser interessante, pois vamos conseguir que as empresas sigam isso, e já temos 164 empresas que já aderiram a essas recomendações.
E teremos também mais, já temos mais, perdão, de 75 investidores e 326 bilhões de dólares também já foi investido em todas essas questões estruturais, etc. E quando eu falo de produto, eu digo a vocês que temos sido muito ativos nos últimos 2 anos, pois vimos uma tendência, tá, de títulos ASG, e na Tailândia o total desses títulos chegou a mais ou menos 6,5 milhões de dólares, e com isso a gente diz que na Tailândia emitimos os primeiros títulos de sustentabilidade soberanos, tá, que foi o primeiro do seu tipo, e os recursos serão alocados para um projeto de tráfego urbano e também para o pacote de ajuda da Covid-19, e está listado na Bolsa de Luxemburgo esse título. E quando a gente analisa o banco, nós temos também questões, perdão, tivemos também as nossas associações agrícolas que emitiram títulos verdes e a nossa autoridade de habitação que emitiu títulos sociais. Então, a gente vê que é interessante, obviamente, ver, né, esses bancos sendo tão ativos na emissão desse tipo de produto. E com a CBI, nós temos também um revisor que está sendo certificado e aprovado pela CBI, que será o primeiro revisor local na Tailândia, e a nossa cooperação é o que eu disse a vocês, né? Nós temos, né, as 6 recomendações ali daquele sistema ESG, com as 5 estratégias da iniciativa de finanças sustentáveis. Eu acho que estão todas em linha com, né, o roteiro do mercado de capitais da ASEAN, que a gente tem visto, né, nos últimos 2 anos. Preciso, inclusive, agradecer os nossos colegas, né, da ASEAN pela cooperação transversal que tivemos para desenhar, né, esse roadmap, esse roteiro, pois conseguimos mapear o mercado capital dentro desse sistema e o acesso ao desenvolvimento do mercado de capital que garante que tenhamos investimentos sustentáveis dentro, né, da nossa cooperação com a ASEAN, e eu acho que realmente conquistamos muito como, né, esse bloco ASEAN, e nós temos também que agradecer, né, os nossos parceiros na Malásia, e com isso conseguimos desenvolver os padrões para os nossos títulos de sustentabilidade, e tivemos emissões de tais títulos há uns 2 anos, mas novamente, enquanto as coisas desenvolvem, né, isso é muito interessante, mas eu acho que cheguei ao final da minha resposta e volto a você, Taiyuji. Muito obrigado, e realmente é uma grande, boa introdução do que está ocorrendo na Tailândia e na região em si. E Zon, você pode falar um pouco mais sobre, né, esse roadmap, enfim, o que os reguladores estão procurando, né, na região, pelo menos no nível regulatório de política. E, bom, o que está sendo feito no Vietnã? O que a gente pode, de repente, esperar, né, que vai sair do Vietnã? Isso na perspectiva de vocês, da CVM vietnamita. Eu acho que você está mutado. Vocês conseguem me ouvir agora? Sim, sim. Muito obrigado. E boa tarde aqui do Vietnã. Bom, a discussão da nossa colega Kumarondi sobre, né, o bloco bom, primeiramente, o plano de 2020, ele focou, né, em algumas preocupações que
ficaram um pouco mais prominente nesse plano. E, bom, tivemos, né, dentro do objetivo desse roteiro, dentro da ASEAN, que era para aumentar o crescimento, e esse roadmap realmente ele teve acesso e desenhou, digamos assim, alguns mercados de capital. Então, a agenda para os próximos 5 anos, esse roadmap, ele é construído em cima de áreas-chave, compondo 15 recomendações, e temos certeza que esse é um documento robusto que foi projetado para lidar com essas rápidas mudanças para o acesso, né, desse tipo de financiamento na região da ASEAN. E, claro, informações que vêm dos investidores. E, bom, com base nos efeitos da mudança do clima e essas preocupações, e temos todas essas áreas dentro do roadmap, e, bom, eu posso listar essas áreas distintas aqui no roteiro. Então, primeiramente, né, nós temos a recomendação de promover a divulgação de informações, e segundo é também promover essa divulgação a nível institucional, e o terceiro é desenvolver os padrões de financiamento responsável e sustentável. E o número 4 é melhorar o acesso de mercado a produtos sustentáveis. O número 5 seria também promover o marco disso, e o C seria coordenar os esforços entre, né, para os investidores, né, não só domésticos como os internacionais, pois aqui a gente trabalha localmente também para os investidores da região da ASEAN. Então, de 2021 para 2025, o plano de ação ele segue esse roteiro, né, esse roadmap, em conexão com o plano ASEAN de 2015 a 2020. Então, as ações aqui têm a intenção de beneficiar todo o ecossistema do mercado, e a elaboração do plano atual envolve reuniões com as partes interessadas, né? O engajamento com os stakeholders, para que possamos, então, entender as visões, explorar, né, as oportunidades no mercado, e, com isso, elaborar o plano de ação e refletir, mais uma vez, né, o roadmap do mercado de capital na ASEAN. E temos, então, os objetivos do plano de ação até 2025, né, 2021 a 2025. Temos objetivos-chave. Primeiramente, promover o crescimento e a recuperação dessa parte sustentável. Número 2 é promover a sustentabilidade. Número 3 é fortalecer e reter, promover a resiliência. Então, aqui nós temos esses objetivos-chave para implementar o roadmap e também garantir que os membros desse bloco possam ter os mesmos objetivos, seja no nível doméstico ou no nível regional. Dentro também desse mapa, nós identificamos 5 prioridades para dar apoio a esses objetivos dentro do Plano de Ação 2021 a 2025, que obviamente foi identificado no roadmap. Primeiramente, a gente precisa promover maiores níveis de transparência e de divulgação. Número 2 é continuar com a harmonização desse processo. E isso é muito importante. Eu vou falar mais sobre isso quando falar da taxonomia. E número 3 é a intensificação da capacitação. Número 4 é a melhora na comunicação. E o último é fortalecimento da comunicação. Então isso aqui faz parte, né, digamos assim, de alguns ganhos do nosso bloco aqui, mas são coisas que desenvolvemos com experiência, que aprendemos, obviamente, das conquistas
anteriores. Então, se a gente analisa alguns anos anteriores, em março de 2017, tivemos a introdução dos padrões de títulos verdes da ASEAN, e claro, isso aqui também está incluso no plano de ação de 2015 a 2020, e são resultados visíveis para os nossos 10 membros, né, para que eles possam implementar o plano de ação. Agora, em março de 2018, tivemos, digamos assim, né, a primeira rodada para a publicação desses padrões de títulos verdes e, claro, né, tivemos isso dentro do nosso região. Então, na verdade, o que que nós conseguimos com tudo isso? Temos os padrões e temos os emissores seguindo os emissores. Em outubro de 2018, tivemos também os padrões de títulos sustentáveis, que marcou a conclusão desses padrões, e tivemos também a promoção desse tipo de financiamento na região. E o roadmap para esses mercados financeiros e o acesso a deles foram publicados, isso com base, né, na demanda que identificamos no mercado, como também as exigências apresentadas para nós. E o roadmap, então, em 2019, foi reconhecido pelos ministros da Fazenda da região da ASEAN, né, os ministros da Fazenda, obviamente, para o mercado de capital dos países membros. E em dezembro de 2020, aprovamos as prioridades-chave para o plano de ação de 21 a 25, né, 2021, como eu mencionei anteriormente, que são as prioridades com quais trabalhamos, e tivemos algumas outras acrescentadas agora em março de 2021. E a gente também observou na agenda, né, dos bancos de desenvolvimento da área, que desenvolveram esses serviços bancários acessíveis, e promovemos também o acesso a financiamento sustentável, né, na área. E com todas essas conquistas e tudo que a gente aprendeu do roadmap, dos padrões, né, dos princípios, isso está ajudando a nortear o futuro, né, dessa área aqui na ASEAN. Agora, voltando para o Vietnã, né, o Vietnã, na verdade, introduziu os requisitos para divulgações, exigência de que informações de ASG fossem divulgadas, e também exigimos divulgações de informações ASG para empresas listadas na bolsa, e também incentivamos essas empresas a apresentarem essas informações, né, nos seus relatórios. Isso foi a primeira vez no Vietnã onde a proteção ambiental né, que teve que ser divulgada. Então, primeiramente, a gente teve, né, a melhoria, digamos assim, dessas informações ambientais que precisaram começar a ser divulgadas, e com isso nos deu maior transparência, né, no mercado de ações, né, na bolsa de valores. E então os organizadores do mercado de carbono trabalharam, né, com os formuladores de políticas para reduzir as emissões de carbono, e isso, claro, está relacionado aos compromissos feitos pelo Vietnã com relação ao Acordo de Paris, e tivemos então toda essa possibilidade dentro do mercado para, por exemplo, né, estabelecer as cotas de emissão domesticamente, mas também tivemos
todos os registros, digamos assim, cotas para esse mercado. Isso foi a primeira vez que tivemos títulos verdes e créditos verdes fornecido, tá, nesse nível local, no Vietnã, pois a experiência que nós temos na Ásia e também no Vietnã é a discussão de todas essas questões. Então, por exemplo, ter incluso os títulos verdes e créditos verde na lei realmente foi muito importante para que nós incluíssemos essas regras para outros setores também. E tivemos também um acordo para que essa lei fosse implementada, né? Na verdade, mês passado tivemos a finalização, tá, desse projeto de lei, isso há uma semana, que inclui, né, essas questões, como eu falei, e agora temos também, né, o roadmap para a implementação do crédito verde, que oferece também os incentivos para os emissores de títulos verdes, como também os seus investidores. E esse documento também tem um sumário e ele está bastante alinhado, né? Perdão, no seu apêndice, muito alinhado com a taxonomia da CBI, e isso está, né, ajudando essa parte aqui também no Vietnã. E claro, estamos alinhados com os princípios da taxonomia da CBI e também baseamos tudo isso em 8 setores, como a CBI, que, né, tem e fornece essas informações no nível local, nacional e global, mas temos, né, o impacto que trará para a região. Mas é isso que eu tinha realmente para falar para o Vietnã. The capital market regulators in ASEAN have managed to do this. I mean, it's certainly a model which can be replicated for other efforts in ASEAN. I heard this talk about disclosure from both Kunranwadi and from Zoom. And it's very interesting because at the same time, I know, Harry, that the SGX has just released a consultation paper on climate and diversity, as well as for a common set of ESG metrics. Exchanges actually play a very big role in helping create trusted avenues to orient capital towards sustainability. How has the market been developing, and who are the stakeholders we need to get round the table to accelerate this effort? What were some of the SGX's efforts, and what's the direction exchanges regionally are heading to? Thank you so much, Eugene. Wow, that's a few questions there. So let me try to unpack them one by one. Yes, indeed, we have just recently released a public consultation in further fortifying the mandatory disclosure standards for listed companies listed on SGX. Indeed, the core components were making TCFD mandatory. Temos então essa parte que é obrigatória com o roadmap para isso. Temos então essa diversidade com outros também. Temos um conjunto de métricas ASG para ver se depois que a gente fez o dever de casa, digamos assim, quais seriam as métricas centrais que teriam que voltar dentro desses padrões de relatório de sustentabilidade. Mas mais abrangentemente, pode ser, antes de eu entrar nesse mercado de novo, para oferecer a vocês um pouco de pano de fundo, né, de todo esse progresso que a gente fez. Agora, claro, né, somos sim uma bolsa de valores, mas temos muito mais, né, de equity, temos renda fixa, temos commodities, enfim, temos serviços de dados e então parece ser, né, esse custo de ativos financeiros, onde estamos tentando
implementar o ESG, sustentabilidade e investimentos junto com o mercado. Então, o número 1 é, na verdade, considerar isso na Bolsa de Valores de Singapura. Isso por um lado. Por outro lado, nós somos uma agência reguladora e realizamos essas consultas. E é importante que possamos divulgar essas consultas, mas do outro lado, temos também a questão, a comunidade empresarial, e temos que levar isso em consideração. Na verdade, nós trabalhamos com esses dois chapéus, digamos, nesses dois sentidos, e como uma empresa listada, então, na Bolsa de Valores, nós temos que trabalhar dessas duas maneiras. E ao centro do ecossistema, junto com as outras partes interessadas, nós temos que considerar quem são essas partes interessadas que estão, então, movimentando esse mercado de capitais sustentável. Bem, por um lado, eu diria que há empresas de vários setores, empresas da economia real, instituições financeiras, e talvez o segundo mercado seriam, a segunda parte interessada seriam os investidores. Então, há alguns pontos importantes que unem essas partes interessadas. Temos também os corretores, que são escutados pelos investidores e também pelas empresas. E, naturalmente, temos a mídia também. São todas essas partes interessadas que têm um papel importante a desempenhar na proliferação de um mercado credível, sustentável de transição. E uma coisa importante que vamos trabalhar, eu que tenho atuado na área de sustentabilidade há tanto tempo, às vezes eu meio que me engano que o mundo inteiro está trabalhando ou está falando de sustentabilidade, mas de vez em quando eu ainda encontro pessoas que dizem, bem, a sustentabilidade é um setor tão novo, é uma nova fronteira a desbravarmos. E isso ainda acontece. E nós precisamos ainda investir muito na capacitação e na educação de partes interessadas, que são particularmente importantes. E quando eu penso sobre qual mudança fundamental sustentável ainda precisa acontecer, bem, eu diria que são as ações climáticas e a descarbonização. E como, então, impulsionar uma descarbonização que seja confiável. Isso depende da orientação que fornecemos ao mercado por meio, por exemplo, do nosso white paper, nós fizemos isso, e com o objetivo de atingir as grandes empresas da Ásia. E, na verdade, esse documento fala de ciência, sobre as hierarquias de mitigação climática e sobre o uso responsável de créditos de carbono, por exemplo, e unir isso à taxonomia. E também falamos dos instrumentos financeiros que podem ser usados pelas empresas de uma maneira credível e confiável para que possamos definir, então, que possam seguir essas rotas de descarbonização. Ajudamos, então, as empresas a fazer essa transição, mas também temos que considerar as instituições financeiras e os investidores, e todos estamos na mesma estrada, todos estamos no mesmo barco. E não há uma resposta certa ou errada para isso, porque são, na verdade, discussões de ponta que ainda estão acontecendo. Esses debates ainda estão acontecendo sobre, por exemplo, também os padrões. E, na verdade, isso tem a ver com a divulgação de dados e as normas de divulgação. Isso está evoluindo muito rapidamente, e também sobre a taxonomia. E será que a taxonomia fala somente da adaptação e da mitigação climática? Ou será que tem a ver com a promoção de outros objetivos ambientais? Então, e como podemos trabalhar com esses atores do ecossistema que são tão fundamentais e, naturalmente, eu teria que incluir aqui também os reguladores nesse grupo, e como posso apoiar a adoção desses padrões confiáveis pelo mercado. Então, em relação à divulgação,
Uma tarefa importante para nós é como facilitar essa divulgação e como usar novas tecnologias para facilitar a divulgação e também a validação de todos esses dados e como permitir que haja um produto que seja de fácil compreensão para os investidores e para o mercado. Esses são os principais dilemas que nós aqui na Expand trabalhamos atualmente e temos que enfrentar atualmente. E nós não somos a única bolsa de valores aqui da região da Ásia-Pacífico ou de Singapura que estão trabalhando nisso, e nós tentamos reduzir o atrito na promoção desses padrões e dessas normas. E esses são debates que continuam acontecendo ainda no dia de hoje. E creio que estamos caminhando rumo a algo que, se não podemos chamar de harmonização, pelo menos a uma comparabilidade maior entre essas informações. Então, acho que resume um pouco o que fazemos. Bem, acho que você conseguiu resumir tudo muito bem. Todos vocês mencionaram a taxonomia, e eu gostaria de tocar nesse ponto. Nós sabemos que a taxonomia da ASEAN está para ser lançada, e eu gostaria de saber como vocês veem essa taxonomia da ASEAN e como isso se complementa à taxonomia que já existe na Tailândia. Bem, muito obrigado. Meus colegas trabalharam conosco ou estiveram juntos no grupo de trabalho 1 e 2 da taxonomia e sem dúvida, eu posso dizer que, na verdade, que a taxonomia da ASEAN está bastante alinhada à taxonomia tailandesa. E eu diria que a taxonomia que estamos tentando desenvolver agora, como eu mencionei anteriormente, busca ampliar a cooperação entre reguladores de diferentes países. E como eu acredito que a taxonomia da ASEAN também esteja fazendo. E eu acredito que, se considerarmos esses princípios centrais de trabalhar de maneira regional e garantir que tudo seja incluído nessa taxonomia verde e de ASG, eu acho que estaremos no caminho certo. Se você me pergunta sobre a jornada da ASEAN, eu diria que o elemento central, ou fundamental, se eu posso dizer, eu diria que é o foco na cooperação estreita, como foi mencionado. Na verdade, nós falamos de 10 países e os reguladores do mercado de capitais têm que fazer o seu trabalho nesse sentido, porque temos esse comprometimento de que o mercado de capitais da ASEAN seja acessível. E isso enfatiza a necessidade de cooperação como elemento vital e crucial para essa nossa jornada. Eu acho que o segundo ponto importante é a transição e as normas de transição, porque tentamos garantir que todos possam atingir o padrão que for estabelecido e seguir as normas estabelecidas. Pode ser que demore um pouco de tempo, mas essa é a meta. E o terceiro ponto é o produto. E me pediram que mencionasse a questão dos títulos vinculados à sustentabilidade. E esse é um instrumento que permite que todos atinjam esse objetivo dos padrões de transição. E outro elemento fundamental para a jornada da ASEAN, eu diria que é esse. Mas eu diria que isso nós temos que lembrar a todos e garantir também que não estejamos pensando somente na empresa
que emite os títulos, mas também toda a cadeia de suprimentos dessa empresa. E essa cadeia de suprimentos também deve estar em conformidade com os princípios. Eu não sei até que ponto a ASEAN tem esse poder de influenciar a cadeia de suprimentos das empresas. Mas mesmo se não tivermos esse poder, nós temos que divulgar a mensagem correta para as empresas e falar sobre isso com as empresas. Nós precisamos convencer e, na verdade, atrair cada vez mais empresas de forma gradual a trabalharem conosco nesse sentido. E isso eu acredito que são as prioridades para a ASEAN. E nós fazemos isso na Tailândia, eu creio que os outros países também deveriam fazer isso. Então, as exigências de divulgação, que, na verdade, já vão ser implementadas a partir do próximo ano, a partir do momento que nós consigamos envolver também a cadeia de suprimentos nisso, isso vai ter um impacto maior. E se conseguimos fazer isso e trabalhar proximamente com grandes empresas, isso naturalmente vai influenciar a cadeia de suprimentos. E como eu disse antes, para a transição, esses títulos vinculados à sustentabilidade podem ser um instrumento importante para que a transição seja atingida. E, nesse sentido, eu diria que um instrumento financeiro para complementar a transição seja fundamental para que tenhamos uma solução de transição confiável e atinjamos nossas metas de descarbonização ao longo do tempo. E nós queremos fazer isso e podemos fazer isso. E isso é algo que aparentemente já vem sendo feito, já uma grande empresa já aqui na região já emitiu esses títulos vinculados à sustentabilidade. Não apenas isso, quer dizer, é algo que vem sendo debatido não só aqui na Tailândia, mas em outros países também. E o que nós sabemos é que muitas empresas têm conversado sobre isso com meus colegas, sobre a emissão de mais títulos vinculados à sustentabilidade, ou SLB, como chamamos. Isso, o envolvimento de toda a comunidade de investimento também é outro elemento importante para isso. Quando falamos do conceito de transição, o rótulo que usamos para descrever essas atividades, na verdade, esse rótulo é importante para que possamos atingir os objetivos do Acordo de Paris. E nós trabalhamos em consulta com organizações como a CBI e outras para que nos deem a base científica que sustentará o nosso trabalho. E eu acho que é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês em relação aos elementos críticos e fundamentais dessa jornada da ASEAN para que possamos atingir nossos objetivos. Então, eu diria que cooperação, transição, padrões e divulgação das nossas ações de sustentabilidade. Bem, muito obrigado. Você mencionou algumas coisas muito interessantes. Uma coisa que eu gostaria de mencionar, em particular, seria a intervenção reguladora por meio dos mercados de capital. Isso teria um impacto muito importante na promoção da agenda sustentável no mundo inteiro. Isso é muito importante. Você mencionou outras coisas também que são muito interessantes, que têm a ver sobre o comprometimento e a cooperação. Esse comprometimento é muito importante, sem dúvida, em garantir que as 10 agências reguladoras possam criar marcos em nível nacional e depois um marco em nível regional. E eu gostaria de perguntar, então, agora sobre como esses marcos regionais podem influenciar os países do mundo e também como eles podem ter
uma relevância nacional? E qual a estratégia para criar esses marcos regionais? Sorry, your mute. Parece que o microfone estava Thank you. silenciado. Thank you, Eugene. Bem, First, obrigado. Kun Então, talking about Eugene. the focus of ASEAN Bem, cooperation falando across do border and foco also da cross-sector. cooperação da And ASEAN, within ASEAN, nós on falamos da also cooperação neighbors of ASEAN através de fronteiras, mas também podemos falar da cooperação entre setores. E esse é um dos pilares da comunidade da ASEAN. E nós começamos, na verdade, e podemos falar da cooperação em relação a esses títulos vinculados à sustentabilidade, em relação à transição também. E o que temos feito é tentar garantir que, em nível nacional, todos os membros tenham suas taxonomias e que as taxonomias estejam alinhadas à taxonomia regional. Bem, a questão aqui é se devemos ter uma taxonomia da ASEAN em primeiro lugar e depois taxonomias regionais ou vice-versa. Bem, se nós tivermos uma taxonomia regional em primeiro lugar, se ela for criada antes das taxonomias nacionais, ela pode servir de modelo para as taxonomias nacionais. E se tivermos, por outro lado, os países criando suas próprias taxonomias nacionais e, a partir delas, desenvolvemos uma taxonomia regional, precisaremos da cooperação de todos os países para chegarmos a um consenso. E é importante entender que nós trabalhamos em um bloco, em uma comunidade. Essa taxonomia tem que atender aos desejos e às necessidades desse bloco. E, na verdade, essa taxonomia tem que estar também ligada aos padrões e às normas de títulos verdes. E, então, é importante que falemos de harmonização, que é um outro desafio. E essa harmonização também que tem que levar em consideração diferentes setores na região. E você falou, Eugene, também sobre o comprometimento e a importância do comprometimento. Bem, no nosso plano de ação de 2021 a 2025, nós temos as principais prioridades e objetivos no nosso plano de ação, mas também temos nossas equipes de trabalho. E, naturalmente, o objetivo é promover a cooperação. E também temos um grupo de trabalho que se concentra especificamente na taxonomia e um grupo de trabalho que se concentra principalmente nas normas e padrões de transição. E esses grupos vão trabalhar também nas normas de títulos vinculados à sustentabilidade. Eu diria que temos falado sobre essas diferenças, esses diferentes comprometimentos, ou níveis de comprometimento entre vários membros. Bem, temos que, então, falando disso, temos que considerar a sustentabilidade. E chegamos à conclusão que temos que assumir um compromisso no âmbito da ASEAN. E a dúvida, de novo, é se fazemos isso em nível nacional ou em nível regional, quer dizer, qual viria primeiro. E nós, juntos, desenvolvemos um modelo para as taxonomias nacionais, um modelo regional para as taxonomias nacionais. E nós, quer dizer, isso é algo que é importante para nós e temos que garantir que seja inclusivo, que atenda às necessidades de cada um dos membros. Mas essa é uma tarefa que vai demorar algum tempo ainda. Mas podemos usar o exemplo da União Europeia como exemplo. No caso da taxonomia da União Europeia, ela foi desenvolvida pelos reguladores e não necessariamente pelo mercado. E aqui na região da ASEAN, nós estamos considerando isso, mas temos um processo e temos que levar em consideração
outras questões também. Então, eu considero que estamos em um processo. Estamos discutindo e debatendo a nossa jornada e estamos nos perguntando como garantir que diferentes países e diferentes setores sigam o mesmo objetivo e busquem o mesmo objetivo para a ASEAN. E isso é o que estamos fazendo. Bem, muito obrigado. E tem uma pergunta que veio aqui do público, que seria sobre a relevância de uma taxonomia regional, já que cada país tem sua própria taxonomia, e eu diria que, na verdade, essa seria a língua comum para todos os países da ASEAN, e seria também um ponto de referência. E, naturalmente, é importante que as economias asiáticas tenham suas próprias taxonomias, porque elas têm prioridades diferentes, mas esse guarda-chuva de uma taxonomia regional poderia garantir que os países da ASEAN possam trabalhar em conjunto. Bem, Harry, você ouviu falar muito sobre o marco, sobre o que os reguladores têm desenvolvido, mas eu queria saber a sua opinião sobre a transição. Mas se essas transições em nível nacional demoram mais tempo, qual seria o caminho a seguir, então? Bem, obrigada, então. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o nosso mantra é que sustentabilidade é e vai continuar a ser uma jornada, ou seja, não é algo que vamos atingir e parar de fazer. Quando chegarmos ao zero líquido, vamos tentar, então, buscar algo melhor, quer dizer, um positivo líquido, na verdade. Isso, na verdade, precisa envolver vários setores. Talvez tenhamos que nos concentrar nos setores que realmente precisam fazer essa transição com mais urgência. Há alguns setores da economia real que já estão se envolvendo nessa transição, mas sem determinados setores específicos, não haverá uma transição global da economia. Na verdade, há algum tempo, essa transição e a adoção de certos princípios tem sido voluntária. Isso gerou certa confusão, e temos ainda certa confusão sobre as definições de verde, de sustentável, e eu acho que estamos num momento que os mercados acolheriam de bom grado uma orientação dos reguladores sobre essas definições, mas ainda um pouco de confusão no mercado em relação a isso. E as taxonomias vêm sendo desenvolvidas para canalizar esses fluxos de capital e também para padronizar certas normas de divulgação. E nós vemos que algumas dessas normas de divulgação estão já incluindo certas informações e metas de redução de emissões, etc. E nós vemos que essas são regras, orientações que as empresas deveriam ou poderiam seguir. Mas o que eu vejo, resumindo, é que ainda há uma certa confusão no mercado sobre o que as empresas precisam ou podem fazer. E essa é uma tarefa não só para os reguladores, mas para todos nós. Quer dizer, como juntar todos esses pontos, como unir todos esses pontos. E eu acho que há trabalhos muito interessantes sendo realizados em relação à convergência da divulgação, e talvez esse seja um dos pontos principais que nós precisemos nos concentrar um pouco mais para que atinjamos um resultado. Além disso, é importante lembrar que os investidores sempre pensam no futuro. Quando eles pensam em sustentabilidade, eles vão olhar para como as empresas vão progredir. Eles querem ver indicadores sobre a direção futura das empresas. E os investidores, então, já começaram a aplicar, então, uma triagem, uma rastreabilidade. Isso já está acontecendo agora. Se nós quisermos continuar a fazer essa diferença, os investidores vão querer saber em qual direção as empresas estão indo. E as taxonomias vão ajudar a criar esses marcos e essas definições que nos ajudarão a fazer isso. Mas eu acho que também vai ser muito útil, e isso
possa influenciar algumas práticas que estão ocorrendo em outros canais também. Eu acho que tem uma parte da questão que eu não respondi, eu vou falar sobre isso rapidamente. E a pergunta é sobre como isso pode ocorrer de forma mais rápida em nível nacional. Eu acho que seria importante ter essa definição dessas metas científicas, e isso é possível que ocorra em nível nacional mais rapidamente. Isso pode ser feito com a ajuda da definição de metas estratégicas que estão ocorrendo hoje em dia, mas devemos, então, oferecer nosso pleno apoio aos instrumentos que oferecem títulos vinculados à sustentabilidade, títulos de transição, e cada vez mais é importante vincular tudo isso à jornada geral dos emissores, ou seja, e também entender qual o significado dessa transição, embutido, por exemplo, em um título vinculado à sustentabilidade. Temos que nos perguntar se ele é significativo, se é material, se é ambicioso. Temos que nos perguntar se houve um processo de evolução, de educação e de foco nesses aspectos desses instrumentos. Bem, muito obrigado. Nós poderíamos continuar por mais uma hora falando aqui, conversando sobre isso, porque nós ouvimos pontos muito interessantes nessa conversa, e eu vejo que isso está motivando a nossa agenda, a nossa pauta em vários níveis, mas nós não temos tempo suficiente, infelizmente, e eu gostaria de falar um pouco sobre como o mercado de capitais está influenciando a economia real e toda a agenda da sustentabilidade. E eu queria saber, quer dizer, o simples fato de que as empresas começam a poder alocar seu capital em atividades alinhadas ao risco, isso já é algo muito positivo. Então, eu gostaria de agradecer, então, a todos os que participaram aqui conosco e ao público também por terem estado conosco aqui nessa sessão. E se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário a mais, podem entrar conosco por meio da sala de bate-papos ou por meio dos organizadores. E muito obrigado a todos os panelistas. Foi muito interessante, muito positiva a sua presença. Obrigado a todos. Obrigado, até logo.